As histórias da monarquia britânica estão de volta. E agora, para fechar, uma das séries de maior sucesso da Netflix. The Crown chega à sexta temporada em 2 partes e recontam capítulos recentes da realeza, como a morte da princesa Diana e o começo do relacionamento de Kate e William. Um retrato da história do Reino Unido e do mundo no século XX, com liberdade poética. Don't you get lonely? I do. A série foi lançada em 2016 e logo no início começou a seguir a ascensão ao trono da rainha Elizabeth II, o casamento com o príncipe Philip e o nascimento dos filhos. Um sucesso de público que serviu inclusive para medir a popularidade da família real britânica. E como a realeza atrai curiosos e até sonhadores. Agora, na reta final, os primeiros 4 capítulos da primeira parte da sexta temporada relembram o final da década de 1990. Para quem viveu essa época, essas imagens podem ser muito familiares. De uma princesa perseguida por câmeras e a fatalidade que o mundo presenciou. Francesa de nascimento e criada na Austrália, a atriz Elizabeth Debicki é quem interpreta Diana e teve que aprender a postura da princesa para fazer o papel. Yeah, it's difficult. It's a very different posture from mine, but that's kind of a lot of jobs do that to actors' bodies. I think it's like it's a completely different map that you're inhabiting. So, and hers is so particular and important to do it properly. So, yeah. A primeira parte da temporada final narra os 2 últimos meses de vida de Diana e tenta explicar os acontecimentos que levaram ao trágico acidente. E o relacionamento de Diana com Dodi Fayed, interpretado pelo escocês, filho de egípcios, Khalid Abdallah. You know, Dodi is a figure who has existed on supermarket shelves for 26 years. In people's gaze, as a name. But there are still some people who ask me if he's alive, right? And that means something. But then what do they know about him before they watch The Crown? Nothing, really. The word playboy? Do they know what he sounds like? Has anyone been asking what he sounded like? What his story was? No. Why? And then you play it, and then you do this, and because you get to know him, and hopefully you get to love him, and then he dies. You finally, hopefully, get to mourn him. To have not been mourned hurts, you know. And if you want to speak about the kind of wider responsibility, I had this moment recently, especially with everything else that's going on in the world, where I asked myself, how many Arab characters have there been in film that you get to know, and you get to love, and then they die, and so you mourn them? And it's hardly any, despite the number who have died and been killed in wars and otherwise in my lifetime, let alone my father's and my grandfather's. So it feels big to live up to that responsibility. And that's one of the reasons that I have this on my mind. Because it's important. As reações a esta primeira parte foram um misto de nostalgia, elogios e críticas de estudiosos que levantaram imprecisões históricas. Mas, de acordo com a equipe de produção, a trama é baseada em fatos reais.
A lot of aspects that we choose not to cover, because that would just be wrong or inappropriate, or the choices you could write another 6 seasons about the same period of history. So we've obviously left some things out. I like to think responsibly. Os próximos 6 episódios entram no ar no dia 14 de dezembro e prometem mostrar o início do relacionamento de Kate e William, mais sobre o casamento de Charles e Camila e, quem sabe, relembrar a morte da Rainha Elizabeth II. E tudo, segundo a produtora executiva, com o toque brasileiro. Brilliant Brazilian director Alex Gabassi, and a brilliant Brazilian DP, and a brilliant Brazilian editor. So we had a lot of fantastic Brazilian energy in the making of The Crown. I hope we've told the story sensitively and with dignity and thought. This is going to be the biggest thing that any of us has ever seen.